E agora a gente começa a falar sobre um caso que nós começamos a noticiar na última sexta-feira, mas que agora vamos poder destrinchar porque já foi aberto o inquérito. A morte do empresário. A gente está falando empresário, mas ele tinha uma loja, vou explicar para vocês. Era uma festa em uma chácara em Aracaju. Na sua tela. Quem era o jovem morto? Rafael Vinícius Ferreira Paulino, viu, Fábio Teles? Que está aqui sob o comando de Fábio Teles, um jovem de 24 anos. O perfil, dele, um empresário. Ele tinha uma loja de manutenção de celular. O local do crime, uma chácara em Aracaju. Ele foi executado durante o evento, minha gente. A motivação seria uma dívida envolvendo uma compra de uma moto. E aqui eu quero explicar para vocês todos os envolvidos nessa história. Tudo começou da seguinte forma. Um grupo de WhatsApp. Vamos fazer uma festa? Neste grupo tinham 17 homens. E nessa conversa de grupo de WhatsApp, cada um foi chamando um amigo. O rapaz que alugou a chácara também está sendo aí apontado como possível envolvido. O advogado dele vai falar com a gente. O rapaz que está sendo apontado nas redes sociais como atirador, o advogado dele também vai falar com a gente no programa de hoje. Mas o que teria acontecido? O rapaz que alugou a chácara chamou um amigo e este outro amigo chamou o Rafinha, que aparece na sua tela. O Rafinha, quando chegou na festa, teria encontrado um homem que ele teria um desafeto. E aí, quando a gente questiona as pessoas, e a gente tem visto muitas pessoas falarem nas redes sociais, todo mundo é categórico, Era uma briga por causa de uma dívida de moto. A família do Rafinha vai explicar melhor essa história. Qual a versão da família? Se a família confirma que realmente Rafinha estava devendo algum valor de alguma moto. A polícia também vai falar com a gente. Porque Rafinha, durante a festa, quando encontrou com esse desafeto, naquele primeiro momento ali, nada aconteceu. Aquele clima ruim, mas aí a festa foi desenrolando, as pessoas foram bebendo, sabe como é bebida. Os ânimos se afloraram e a informação é de que teria tido uma confusão. Depois dessa confusão, Rafinha teria saído para comprar bebida. E Rafinha pegou o carro de um amigo, que estava esse carro, próximo ao portão da chácara. Chácara grande, tá, gente? Então ele precisou caminhar até o carro e foi exatamente onde ele foi encontrado, morto, com sinais de tortura, de uma forma trágica que nós não vamos poder mostrar para vocês. De bruços, ensanguentado, numa posição deprimente mesmo, acho que essa é a palavra, Quem fez quis realmente humilhá-lo. Existe a suspeita de que ele teria caído do carro e por isso que ele estava naquela posição. Existe uma outra linha de que ele teria colocado ele naquela posição numa espécie de humilhação. E aí a gente se pergunta, Ele foi assassinado dentro do carro e tiraram ele do carro? Ou ele estava entrando no carro para ir comprar bebida e foi assassinado? Que confusão foi essa? É o que a gente vai saber ao vivo com os nossos repórteres. Cada um vai trazer a versão da história. E, minha gente, vamos primeiro agora com a Rafaela Teles. Ela está com posicionamento da polícia em relação a esse caso. Rafaela Teles, um caso que, para o que a gente considera, demorou
de ser aberto esse inquérito, né? Boa noite. Oi, Mariana, muito boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Pois é, a partir de agora eu vou trazer o primeiro desdobramento aqui deste caso, do caso Rafinha, esse jovem empresário que foi morto, brutalmente assassinado durante uma festa no bairro Rubalo, zona de expansão aqui da nossa capital. A polícia informou que tem muitas camadas e que o caso já está sendo investigado. É importante mencionar que a época do crime, que aconteceu no dia 20 desse mês, a Polícia Militar esteve presente no local e lá constatou somente a presença da vítima, que já estava em estado de óbito. Na época, o suspeito do crime ele não foi encontrado no local da ocorrência. Como eu falei, o crime aconteceu no dia 20, mas o inquérito policial, que dá início aí às investigações, foi aberto somente ontem, na quinta-feira, no dia 25 de junho de 2025. Então, demorou, a gente pode considerar que demorou um pouco, mas a polícia justificou, informando que durante esse intervalo de tempo, houve aí um final de semana, também houve aí o feriado de São João, e isso levou com que demorasse aí para a abertura desse inquérito policial, para que realmente as investigações começassem e o suspeito desse crime pudesse ser identificado e posteriormente preso. Mas quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o diretor da Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe, o Lucas Rosários, que vamos ouvir a partir de agora. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa realizou todos os procedimentos necessários no último dia 20, no qual foi registrada a morte, infelizmente, do Rafael Ferreira Paulino, ele que tinha 24 anos, era comerciante, tinha uma loja de celulares no centro de Aracaju, e houve o chamado por volta das 6h50 da manhã. A equipe de local de crime no Departamento de Homicídios seguiu até uma chácara no Robalo, onde estava sendo realizada uma festa, e assim que a equipe chegou lá, já havia alguns colegas do Rafael, inclusive colegas que não estavam na residência, mas souberam do fato e se deslocaram até lá. A equipe de local de crime fez as entrevistas necessárias, então algumas informações já foram coletadas naquele momento, na chácara no Robalo, onde estava sendo realizada essa festa. O que se sabe, em certo momento, por volta das 4 horas da manhã, o Rafael ele saiu para comprar mais bebida, e nesse momento ele teria sido abordado por um homem, e esse homem disparou vários tiros contra ele, alguns tiros contra ele. Ele ficou, inclusive, durante algum período, ele ficou de bruços, depois que alguns amigos chegaram a tocar nele, a virar, o que não é naturalmente recomendado, porque a perícia também foi para o local e faz um trabalho importante no sentido de coletar informações do local de crime. O que a gente pode garantir é que o inquérito foi imediatamente instaurado, todo o procedimento, reforço, da equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa naquele momento, que é muito importante esse primeiro momento na cena do crime, com informações quentes, mas logo depois o inquérito policial foi instaurado, ele está sendo coordenado pela própria diretora do Departamento de Homicídios, que é a delegada Juliana Alcoforado. Algumas pessoas já foram ouvidas, não só na cena do crime, mas formalmente na sede do Departamento de Homicídios, que fica aqui próximo já do centro da cidade, na Rua Buquim. Então, o que a gente pode garantir à família, à população sergipana, é que as providências foram devidamente tomadas. Estamos em fase de diligências, algumas situações já estão sendo checadas. É muito natural por parte do Departamento de Homicídios, é uma regra da direção do DHPP, não antecipar informações, inclusive para a imprensa, informações muito detalhadas sobre a investigação. Evita também passar supostas autorias, a não ser que o mandado de prisão já esteja expedido e tenha alguma dificuldade para identificar, de repente, o autor do crime que está foragido, mas não foi oficialmente pelo Departamento de Homicídios divulgada qualquer autoria.
Reforço, nos comprometemos com esse caso, a exemplo de tantos outros. O Departamento de Homicídios tem uma taxa de resolução de crimes bastante alta, e eu não tenho qualquer dúvida de que esse caso também terá um desfecho positivo na medida do possível, para os familiares e para a investigação policial. Pois é, Mariana, está aí o posicionamento do diretor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, explicou aí o motivo de ter demorado, de certa forma, um pouco para a abertura desse inquérito policial e já trouxe também algumas informações a respeito das investigações, que já começaram, já foram coletadas algumas informações prévias e com certeza ao longo da nossa programação, nos próximos dias de Cidade Alerta, também traremos os desdobramentos e novidades sobre este caso, para que a justiça, seja feita. Mariana. Agradeço, Rafaela, pelas informações. Vamos ao vivo com o repórter Ícaro Novaes. Porque é o seguinte, gente, vocês sabem que aqui a gente tem um grande compromisso com trazer a informação somente quando ela é confirmada. Foto, nome. Então, como a polícia ainda não apontou ninguém como principal suspeito, nós não vamos dizer o nome. Mas nas redes sociais, o nome e a foto do principal suspeito apontado aí na internet foi divulgada. E este homem já tem um advogado, inclusive. Ele vai falar com a gente ao vivo com o repórter Ícaro Novaes, porque eu quero saber que confusão foi essa que aconteceu por lá. Eles realmente tinham uma dívida de moto? Porque o que aconteceu com esse cara, gente, esse homem que teve a foto divulgada, é que queimaram o estabelecimento comercial dele. E agora sim, vamos ao vivo com o repórter Ícaro Novaes. Logo após o crime, que vitimou o Rafinha, um jovem de 24 anos, um homem teve a imagem divulgada nas redes sociais como possível assassino do Rafinha. Depois da publicação da foto, ele teve a vida devastada. O estabelecimento dele, que é um lava-jato, foi destruído. E segundo ele, por conta de um crime que ele não tem nada a ver. Será? E por que Ícaro Novaes estão apontando ele como envolvido? Que prova que a defesa tem de que ele não tem nenhum envolvimento? A gente sabe qual a confusão que aconteceu lá na festa? São muitas perguntas, Ícaro. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Mariana, mais uma vez para você e para quem acompanha o Cidade Alerta. Como a gente destacou lá no início do programa, ainda antes do instauramento do inquérito policial no dia 25, neste último dia 25, nas redes sociais, no calor ainda do crime, uma foto surgiu nas redes sociais, a foto de um homem. Algumas páginas postaram essa foto colocando ele como responsável por aquele crime. Isso, claro, gerou uma série de comentários, uma série de gente revoltada, apontando o dedo. E, claro, como a gente já viu em outros casos semelhantes, pessoas tentando fazer justiça com as próprias mãos. Como você registrou, Mariana, esse homem ele passou a ser ameaçado. O lava-jato que pertence a ele na região central de Aracaju foi incendiado. E ele hoje, de acordo com o advogado que está fazendo essa defesa dele, ele está se escondendo, porque ele está com medo, temendo pela própria vida, pela vida dos familiares. É um homem que tem 2 filhos, inclusive. Agora, o que o advogado tem dito para a gente, desde o momento que a gente chegou aqui, é que ele não pode ser considerado como suspeito, sobretudo porque a polícia também não trata assim. E a gente vai conversar agora com o advogado Ives Melo, que é quem está tratando, que esse homem já tem essa relação agora de cliente dele. Ives, a gente pergunta primeiro, por que aquela foto surgiu nas redes sociais apontando o seu cliente como o responsável por esse crime? Porque a gente tomou conhecimento de que existia uma desavença anterior com a vítima e com o seu cliente. Que desavença é essa? Se você tem conhecimento disso e se isso seria o motivo das pessoas terem apontado ele pelo responsável pelo crime, qual é o entendimento da defesa em relação a isso? Boa noite, Ives. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Veja, nós também desconhecemos o motivo que a foto dele compareceu.
apareceu, foi divulgado nas redes sociais. O que nós temos aqui, primeiramente, a falar é que o Tribunal da Internet tem sido muito cruel com várias pessoas, como você já bem colocou aqui. É preciso ter responsabilidade. Eu entendo, compreendo que as pessoas que trabalham com as redes sociais têm uma necessidade de divulgação, mas nós temos que entender que a segurança jurídica e a segurança de uma pessoa também deve ser preservada. A forma que foi divulgada uma imagem de forma precipitada, imprudente, gera numa sociedade vários comentários de ódio, como podemos ter notado dentro das redes sociais. E aqui eu faço até um pedido de retificação que nós vimos aqui na TV, como foi colocado, o tratando como suspeito. Quando o próprio agente da polícia foi aí e disse que a linha de investigação da polícia não aponta ninguém como suspeito. Eu mesmo estive na delegacia e pude comprovar que no boletim de ocorrência que lá tem, não havia menção alguma ao nome do rapaz que foi divulgado. Então, essa situação que é posta lá, coloca não só ele em risco, mas como toda a sua família. Qual a situação do seu cliente hoje? Ele está escondido porque ele teme pela vida, né? Na verdade, ele não está escondido, não está foragido. Ele está temendo pela sua vida por conta dessas imagens que foram divulgadas por vários perfis do Instagram. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e informar que hoje nós conseguimos uma tutela, uma liminar, para que autorizasse, determinasse que o próprio Instagram e os perfis das redes sociais que postaram as fotos removessem. Então, Mariana e os telespectadores, informamos que, judicialmente, protocolamos uma ação e esta ação houve a concessão da liminar para determinar que o próprio perfil, para o próprio Instagram, o Grupo Meta remova em 48 horas as postagens que foram feitas. Com isso, nós também apontamos aqui que no próprio dia 23, é bom frisar somente a cronologia dos fatos, fato da conta do dia 20, uma sexta-feira pela madrugada. No sábado, a foto dele foi divulgada, já era um ponto facultativo. Depois, domingo, segunda-feira, dia 23, eu compareci ao DHPP, que é a delegacia responsável pela essa investigação, e confirmo que até o dia 23 não havia a instauração do inquérito policial. O inquérito policial foi instaurado, portanto, dia 25, ontem, mas no dia 23, Mariana, eu apresento uma carta escrita a próprio punho pelo... Eu vou só segurar aqui, para a gente mostrar essa parte daqui, que pelo menos suprime alguns dados dele, né? Okay. Junto uma carta escrita a próprio punho pelo Vitor, dando conta que ele está temeroso de comparecer, de se apresentar à população, não de aparecer à polícia, mas ele se prontifica sempre que for chamado a comparecer à delegacia. Então, não há qualquer motivo para estarem apontando Vitor como suspeito de crime, porque não há qualquer informação nesse sentido. Ele não está foragido, está à disposição das autoridades policiais para que, sempre que precisarem, ele compareça. O que acontece também é que a situação que foi posta para o rapaz, então, de prenome Vitor, tem causado um transtorno muito grande, tanto para a sua família, quanto para as pessoas que estão em volta. Deixa eu aqui, só para frisar também o que Ícaro falou sobre o atentado que atearam fogo no estabelecimento comercial. O estabelecimento comercial não é dele, ele é alugado a uma outra pessoa, que também tem um outro comércio lá. As pessoas se sentem tão na certeza que ele praticou o fato, que resolve ir até o estabelecimento comercial para fazer uma manifestação. Mas antes dessa manifestação que foi feita, atearam fogo. E o proprietário do estabelecimento, que não é o familiar de Vitor, nem é o próprio Vitor, se sentiu também temeroso. E aí eu deixo só aqui também a conexão. O Lava Jato foi desativado não porque Vitor está fugindo das autoridades, porque o proprietário lá não se sentiu mais confortável de que ele permanecesse no local, com medo de represálias. Então, além dessa situação toda que acontece, Vitor também foi orientado inicialmente, e essa orientação não foi dada por mim, foi uma orientação externa, de que ele desativasse
o Instagram. E por que essa desativação do Instagram? Porque os comentários estavam já indo direto para ele. E eles receberam diversas ameaças no direct dessa rede social. E, portanto, nós também juntamos essas ameaças e apresentamos à polícia. A questão é, nós pedimos o seguinte, que compreendam que uma mentira, que uma inverdade sendo repetidas várias vezes, ela parece uma verdade. Então, se uma mentira ela está frequentemente exposta nas redes sociais, exposta na imprensa, isso automaticamente pode vir a aparecer uma verdade para as pessoas que não têm acesso aos autos. O que eu posso garantir é que não há absolutamente nada que incrimine Vitor nestes autos. Para a gente encerrar, até por causa do tempo também, que a gente tem algumas pessoas para ouvir lá no programa, ele estava no evento, por que as pessoas associam a lei? Alguém apresentou também como testemunho em relação a ele ter, de repente, cometido esse crime? E sobre essa desavença a respeito de uma compra de uma moto, o que você tem de informação, Ives? Várias pessoas estavam nessa festa, uma festa de um grupo de amigos de pessoas, inclusive o próprio Vitor estava na festa. Não se nega. Sobre você perguntou sobre... Uma desavença que teria sido de uma compra de uma moto. Fiquei sabendo, tomei conhecimento que houve sim uma negociação de um veículo entre Vitor e Rafael. Eu aproveito aqui e presto a minha solidariedade, porque a família enlutada também merece a nossa sensibilidade. Informamos aqui que estamos fazendo um trabalho sem deixar de compreender que a família precisa ser abraçada, ser acolhida. Mas, em relação a essa divergência, eu soube que realmente teve a divergência entre eles, mas daí, essa divergência ser a causa de um homicídio, está muito longe. E também não foi recente, a situação foi bem anterior. O que eu tomei conhecimento é que houve uma negociação, se eu não me engano, Vitor vendeu uma moto para o rapaz, de prenome Rafinha, não tinha havido o pagamento dessa moto, e aí começou a haver uma cobrança, mas não necessariamente uma cobrança com ameaça de morte. Isso é algo que poderia ser resolvido diante de um pagamento ou de uma justificativa, porque não teria pago. Ok, Ives, muito obrigado pelas informações. Mariana, vou devolver para o estúdio, só reforçando que na carta, o cliente do Dr. Ives, ele se prontifica a ir para a delegacia para prestar seu depoimento. O Ives deve acompanhar certamente, e a gente vai acompanhando também esse desdobramento do caso em relação a esse homem que está sendo representado pelo Dr. Ives aqui. Mariana. Muito obrigada, Ícaro. Olha, já que ele mesmo citou o nome Vitor, a gente não estava citando, mas já que ele citou, então esclarecendo para vocês, tá? O advogado do Vitor traz essa informação de que está aí proibido divulgar a imagem dele como associado ao crime, mas confirma duas informações. Sim, o Vitor estava na festa e sim, eles teriam, de fato, uma desavença. E agora, essa imagem que chocou todo mundo que teve acesso na rede social. É o momento em que o pai do Rafinha vê o corpo do filho. É uma imagem muito forte, aparecendo aí na sua tela, 6 horas e 43 minutos, o desespero de um pai. Tem áudio, meu diretor? Na volta do intervalo, vamos conversar com a família. Agora a gente volta a falar do caso Rafinha. Conversamos agora há pouco com o advogado de defesa de um homem apontado nas redes sociais como suspeito do crime. O advogado dele confirmou que eles tinham uma dívida, que o Rafinha tinha uma dívida com ele de uma moto. Confirmou também que esse Vitor apontado também estava na festa. Mas nas redes sociais foi ventilada ainda uma outra pessoa. Quem é o homem que alugou a chácara? Ele tem envolvimento com esse crime? A gente conversa agora, através da internet, com o advogado de defesa deste homem que alugou a chácara. O doutor José Carlos, que está aqui com a gente. Boa noite, seja muito bem-vindo. E já te pergunto, o seu cliente estava na festa? Ele alugou a chácara? Que confusão foi essa que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, vocês
que acompanha a gente aqui ao vivo de Cidade Alerta Sergipe. Enfim, Mariana, muitas suspeitas, muitas informações recaem aí sobre a morte do Rafa, esse que era um rapaz aí querido pela sociedade. A gente vê várias manifestações. Já lhe adianto desde então, nosso cliente, que constituiu essa banca de defesa para acompanhar ele, assim que tomou conhecimento, que ele nos procurou e disse: olha, meu nome está sendo ventilado porque eu aluguei essa festa, mas eu não estávamos lá. Nós, de pronto, instauramos uma investigação defensiva, coletamos as primeiras informações que comprovam que ele não estava lá no momento do homicídio, que comprova que ele não conhecia e não foi ele que chamou a vítima para essa festa. Então, o que acontece? Nós fizemos uma validação digital do percurso, do trajeto obtido através do GPS do celular dele, que ele não estava lá no local. Nós fizemos aí uma busca no aparelho celular, onde comprova que ele nunca chamou esse rapaz, esse Rafinha, para a festa. E nós estamos apresentando isso, tanto as provas já validadas digitalmente, ancorada pela investigação defensiva, que é um fruto aí da normativa 188 do Conselho Federal da OAB, bem como com o próprio depoimento dele, para evitar o quê, Mariana? Por que ele está fazendo isso? Para evitar que ele seja tragado para a condição de suspeito, igual nós estamos vendo outras pessoas ancorando nessa situação. Nosso cliente, ele não tinha desavença, ele sequer tinha amizade com as pessoas que ali estavam, mas sim, de fato, ele alugou uma chácara para que pudesse fazer uma comemoração com grupos de amigos. Ele chamou 17 pessoas. Essas outras 17 pessoas foram chamando. E aí é onde ocorreu esses entreveros na festa, onde culminou, infelizmente, com a morte desse jovem. Agora, o que eu posso dizer para a sociedade é que a investigação está sendo presidida por um dos melhores delegados de polícia do nosso estado, doutor Mário Leone, que acompanha as investigações, que já abriu o inquérito policial, e muito mistério rodeia esse caso, Mariana. Ele estava saindo com o carro de quem e para onde, fazer o quê? Ele foi retirado desse carro. O carro, ao que me vê, é um Nivus. Nivus tem chave presencial. Será que mexeram no corpo dele? Tiraram essa chave? Por que o veículo não ficou lá preservado? Mais de uma pessoa praticou esse ato. Qual o motivo do corpo dele estar daquela forma? Então, muito mistério ainda rodeia esse caso. Mas eu tenho absoluta convicção que com o trabalho da Delegacia de Homicídios, isso será resolvido. E o verdadeiro culpado, ou os verdadeiros culpados, serão aí apontados com brevidade aí pela autoridade policial. Fato é, incontroverso, que nosso cliente não estava, não convidou e não participou de nenhum tipo de orquestração criminosa. Doutor José Carlos, a pergunta que fica é, se seu cliente não tem nenhuma participação, por que ele ainda não foi para a polícia, ainda não se apresentou? O que aconteceu? Como bem muito pontuado aqui por você que preside a Cidade Alerta Sergipe, o inquérito policial ele apenas foi instaurado no dia 25. Ocorre a notícia crime, mas o inquérito policial é apenas no dia 25. Então, o delegado de polícia, com seu poder de discricionariedade, ancorado pelo Código de Processo Penal, ele faz o quê? Ele intima primeiro os parentes, os familiares, pessoas que estavam lá. A partir dessas informações, que ele começa a buscar novas pessoas para serem ouvidas, determinar outras ordens de missão para que essas investigações prossigam. E nosso cliente foi feito contato, assim que ele entrou em contato com esse escritório, foi feito contato com o doutor Mário Leone, com a equipe, a divisional de homicídios aí do estado de Sergipe, e nos colocamos à disposição. Estamos aguardando uma data em comum, tanto da agenda deste causídico que o representa, bem como do delegado de polícia, para que possamos formalizar a entrega dessas provas e formalizar o depoimento dele. Te agradeço pelas informações. A gente vai seguir falando deste caso na volta do intervalo. Hoje acontece a missa de 7º dia do empresário que foi brutalmente assassinado no último dia 20. E a gente vai com a família agora. É um jovem de 24 anos que deixa uma neném de apenas 10 meses de vida. Marcos Couto, como é que tá por aí? O que é que diz a família? Já tô vendo aí muita dor. É com você.
A todo instante, Mariana, chega amigos, colegas, familiares e pessoas com a foto do Rafinha estampada no peito, como forma de protesto e de pedindo ajuda, na verdade pedindo ajuda às autoridades para que esse caso seja elucidado e que a justiça seja feita. Há exemplo de pessoas que se fazem presente aqui em frente à igreja São Pio X, que fica no bairro 18 do Forte, em Aracaju, estão a mãe, essa senhora aí que abraça essa criança, a avó, essa senhora de óculos, a mãe é a senhora Maria, aqui ó, a senhora Maria Aureleide, e é com ela que vamos conversar inicialmente. É um momento difícil para a senhora, as lágrimas não escondem isso, os olhos marejados. Agora a missa de sétimo dia. Tem algo que a senhora gostaria de dizer, pedir? Eu sei que é um momento difícil, um momento de dor, mas aqui, Cidade Alerta Sergipe, TV Atalaia, está à sua inteira disposição. O que eu peço é que todos eles que participaram do que levou meu filho para essa festa, todos eles venham ser unidos, venham ter justiça, que eu sei que mesmo tendo justiça, não vai trazer meu filho de volta, que além de ele ser meu filho, ele era meu amigo, meu confidente, que me acordava para ir trabalhar, que me ajudava dentro de casa, tudo era nós dois, sempre, foi nós dois, sempre. Tem Janaína, tinha que procurar a Janaína também, que ela está envolvida, essa Janaína. Ela está envolvida, ela estava botando bebida no copo do meu filho. Estava junto com os caras que estavam lá, aproveitando a situação, botou alguma coisa na bebida dele que me disseram, não posso revelar quem disse, mas estava lá, disse que Janaína, inclusive essa Janaína, ela está na condicional, porque ela é uma pessoa de mau caráter, anda com pessoas que é envolvida, entendeu? E outra coisa, eu peço que depois disso tudo aqui, eu tô com muito medo, eu estou com medo de fazerem algo comigo, que tem muitas ameaças no meu telefone, muitas pessoas me ameaçando. Mas vamos acompanhar de perto. A senhora Maria Araújo é a avó. A mãe está desse jeito aqui. E a avó, como é que está? Boa noite. Boa noite. Eu só vou sossegar quando eu ver esses assassinos todos na cadeia, principalmente o que matou. Porque meu neto, ele não era um bandido, ele não era um assassino, ele não vivia metido em coisas erradas, ele era um cara trabalhador, era um neto muito querido, entendeu? Ele não vivia com cachorro, ele era uma pessoa do coração bom, ele achava que todo mundo era igual a ele. Esse cara que matou teve uma discussãozinha com ele lá na passarela. Por quê? Negócio de uma moto. Venda de uma moto? Porque meu neto era assim, ele comprava e vendia. Ele comprava um carro hoje e vendia. Esse pessoal que compra e vende, né? Então ele comprou uma moto, esse rapaz, a história que eu sei. Aí passou para outra pessoa assumir as prestações. Aí parece que teve um negócio lá que o outro não assumiu. Aí foi onde esse cara começou a ligar para ele, cobrando e ameaçando a ele. E meu neto muito ansioso para terminar uma casa que ele estava construindo lá no Pirambu. Então todo o dinheiro que ele pegava, ele estava mexendo nessa casa. Eu, Rafinha, eu sempre perguntava, você está devendo alguém? Não vou, eu não estou não, porque ele é meio assim, agitadinho e muito ansioso. Então a história que eu sei foi essa. Por causa dessa discussão, o cara ameaçou ele lá na passarela, mas ele não levou a sério. Porque ele achou que o coração dos outros é igual ao dele, que brigou ali e passou a raiva. Entendeu? Aí o que aconteceu? Teve muitas histórias. Disse que bateram lá nele, na frente de todo mundo. Outro já veio uma história que o carro atolou. É muitas histórias. Eu estou colhendo, tenho áudios guardados, que eu não vou mostrar agora, só vou mostrar na hora certa. Entendeu? E aqui, doutor Joseph Barreto, um dos advogados renomados dessa área criminal. Por favor, doutor Joseph. Aqui existem várias vertentes, várias desconfianças. O que é que o senhor
está agora acompanhando esta família que está enlutada, uma família que precisa de ajuda, e o senhor está se somando com a sua equipe. O que o senhor já pode nos adiantar? Boa noite. Boa noite, Marcos Couto. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Aqui está, mais uma vez, mostrando o papel da advocacia, a importância da advocacia, aqui hoje como assistente de acusação, né, tentando suprimir a dor dessa família. Eu não posso falar muito sobre o que está acontecendo no inquérito policial. É muito preliminar, a gente tem que ter responsabilidade, né, com aquilo que a gente faz, e ainda está sendo levantado algumas informações para que a gente possa chegar de fato à autoria desse crime, né, desse crime bárbaro que aconteceu contra Rafael, né, que foi torturado, né, levou um tiro na nuca. Vocês viram aí as imagens, como foi que o corpo dele foi deixado, que foi abandonado nessa chácara. Ele ajoelhou pedindo para não ser morto? As informações preliminares que não contam é isso, né, que ele ajoelhou para não ser morto, né, mas aí isso precisa ser confirmado para a gente não lançar informações que são inverídicas para a sociedade não se alimentar daquilo que não é verdadeiro. E o senhor foi contratado pela família e está agora acompanhando até o final? A família me contratou, né? Na verdade, Marcos Couto, a sociedade precisa compreender que a causa ela me escolhe, né? E eu estou aqui disponível. Eu estudei para isso e estou preparado para isso, para ser escolhido pelaquela causa e abraçar aquela causa e defender aquilo que eu acredito. E aqui, obrigado, doutor Joseph, está aqui acompanhando agora a família. A senhora mãe, está ali o bebezinho, o filhinho. Meu e aqui neto não a queria senhora nem sair de casa. Maria O cara Araújo. passou o dia todinho insistindo nele para sair, o amigo que levou ele. Ele não queria sair de casa, ele não ia sair de casa a manhã toda. E de noite toda tem várias ligações para levar ele para essa festa. Às vezes eu até penso que foi até uma cocó já armado já. A gente chega a pensar que foi isso, que o cara estava insistindo demais para levar ele para esse lugar. Ele não queria nem sair. Então, a senhora acredita que pode ter sido uma armação? Eu acho que foi uma armação. Eu acho porque era muitas ligações ligando para Rafael para sair. Logo cedo era para andar de jet ski, não sei aonde, e Rafael não foi. Aí à noite, ele foi lá na minha casa de noite, passou lá, Rafinha, aqui essa hora eu estava em Pirambu. Ele disse, vão, eu vim pegar só um carregador, que eu esqueci o meu lá em Pirambu. E o cara só ligando para levar ele para esse lugar. Eu acho que foi uma cocó. Eu, assim, suspeita, né? Mas nós vamos agora acompanhar esse caso. Está aí a família lutada, vai participar agora da missa de sétimo dia do Rafinha, do advogado Dr. Joseph, a sua, inclusive, a advogada auxiliar do Dr. Joseph também presente. E agora vamos aguardar o desenrolar desse processo, porque a família continua revoltada e cobrando a elucidação desse crime e que seja feita a justiça. E os criminosos sejam presos. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, com exclusividade para o Cidade Alerta Sergipe, repórter Marcos Couto. Mariana Sena, na cena. Obrigada, Marcos, pelas informações.